Eu queria voltar só aqui no caso da Marielle, e essa matéria eu estava lendo agora de manhã aqui na Fórum, e eu acho que é muito importante a gente nunca esquecer que esses caras fazem tudo isso aí, porque máfia, o que que a máfia quer? A máfia quer dinheiro É e dinheiro. poder, né? É dinheiro. Então aqui, o segundo aqui a Fórum, no depoimento, na delação premiada do Elcio de Queiroz, aqui está com Z também, então não esquece que o Elcio é com um S, Os como ele dois são estava, com Z, os dois são com Z. os dois são com Z. Ele falou que o Rony Lessa teria feito, ele tava reformando a casa dele e fazendo uma casa em Angra. E que o Elcio até falou para ele: pô, cara, você tá fazendo sua casa, ainda tá gastando dinheiro em outra casa de praia lá em Angra. Aí o cara ainda falou, ainda tripudiou: eu tenho dinheiro para fazer essa casa e fazer a da Barra. Porra. Dinheiro eu tenho para as duas. Ai, filho da mãe. Ai, ai, ai. Então você vê que o cara ainda tripudiava, ainda dava uma de primo rico, né? O primo rico, o primo rico. Eita, beleza. Eu tenho casa para fazer, eu tenho dinheiro para fazer duas casas, não me É enche o um case saco. de sucesso de investimento É mesmo. um O caso salário de de crise de PM que não bate sucesso. nem R$ 8.000, o cara mantendo uma casa na Barra e construindo uma em Angra. É, Em ele tinha, Angra. em Angra, tinha um carrão também, aqui tem na matéria Tinha aqui uma que eu Dodge vi agora, Ram. uma Dodge Ram, que eu não sei nem, eu podia jogar aqui na tabela FIPA e ver quanto a Dodge Ram pra gente ver a brincadeira dos caras, que era tudo, é triste a gente ver também, né, que o país estava na mão de pessoas, a gente falava tanto de corrupção, né, antes da eleição do Bolsonaro e as pessoas foram lá e elegeram um cara que andava com esse tipo é a corrupção. É esse tipo de corrupção, assim, né? O que o Bolsonaro sempre fez, né? Que é a rachadinha, é o cara aí que, tipo, é amigo dele, que usa seus contatos na polícia para cometer crime. É tudo muito triste, né? O Brasil se transformou realmente agora. Espero que a gente volte a uma certa normalidade aí, porque é difícil. Cara, a gente respira agora com mais calma, né? Parece que a gente tá voltando à normalidade. Mas se a gente parar pra pensar que o Lula só venceu por 1.800.000 votos, É foda, né? É é muito foda, foda. cara. É muito foda. Porque se o Bolsonaro faz uma gestão medíocre da pandemia, ele era reeleito no primeiro turno, se pá. No primeiro turno. E você imagina o que esses caras não estariam fazendo hoje, né? Pois é. Esses caras com certeza já estariam soltos, né? Se é os Queiroz, com certeza já estaria solto. Ou Esse, morto, ou morto. ou morto, né? Que, eu acho que também tem essa questão, né? Porque Pra queimar arquivo mesmo. a gente vê como eles trabalham, né? É desse jeito. É Exato. melhor. E eu estou citando muito Tropa de Elite aqui, eu tenho várias críticas ao primeiro Tropa É de porque essa Elite. semana o Tropa de Elite se tornou um documentário. Deixou de ser filme, deixou de ser É ficção, um né? documentário, né? Impressionante, né? Tanto que tem uma hora quando o Capitão Nascimento vai lá na Alerj e der dos caras, aí Exato. começa a ter queima de arquivo, morre gente pra tudo quanto é lado. Sim, foi exatamente o que aconteceu. É porque na série é o Fraga, né? Que seria o Freixo aqui, que é o relator da Exatamente. CPI CPI das milícias. das milícias. Inclusive, no Tropa de Elite 2, é uma curiosidade só, o filme começa com uma aula do Fraga, na Isso, UERJ, se não me engano. E o é. Freixo tá sentado na primeira cadeira. Ah, eu não É, percebi isso no o filme. Freixo Pô, tá eu sentado na vi já primeira tantas vezes fileira. esse filme, é que às vezes você vê na TV a cabo também, você nunca pega o começo, você sempre pega o Não, final. mas isso é quase unânime quando se fala de Tropa de Elite. Quando tá passando ali Megapix, FX, tá passando Tropa de Elite, você vê até o final, né? Ninguém, Eu sempre ninguém muda vejo o de filme, canal. cara. Eu vejo o filme. É aquela coisa de dizer até que ponto o primeiro foi responsável por toda a merda que aconteceu, mas eu acho os dois filmes muito bons, assim. Não, com Né, certeza. tirando a questão política, assim, de dizer que glorifica o Capitão Nascimento no primeiro, mas sei lá. E o É que o que se a Padilha gente, faz. É que a se esquerda nós adora falar mal fôssemos do um pouco Padilha, mais né? esclarecidos quanto sociedade, o segundo filme não teria sido necessário, né? Então. Eu acho É até que o primeiro foi um que tiro no pé. O primeiro estava denunciando a brutalidade da polícia e e os nego virou e caras bateu palma. Falou, fudeu, tem que fazer outro para justificar. Os caras estavam achando que era tipo, não, é isso que tem que fazer mesmo, tem que matar todo mundo, Exatamente. botar os caras no saco. Não, porra, não era isso, né? E É. daí o jeito que os caras vão interpretar a coisa também não é culpa muito do diretor, não. Muita gente fala, não, mas pode ser em parte culpa do Padilha, mas depois que a obra tá aí, né? Os Exato. caras
né? Cada um interpreta conforme o seu repertório, né? O segundo ainda acabou de forma premonitória, né? Porque o filme acaba com a milícia indo pra Exatamente, o presidência. Congresso. E, Exato. não, e a briga no Congresso, né? Os caras estão lá no Congresso e o cara acusando o cara de ser um miliciano, né? Que são Exato. vários caras que estão hoje eleitos pelo bolsonarismo, é capitão tal, é general tal. Não, e o pior é o exército sócio dessa bandalha toda, né? Sempre dizendo que eram cidadãos de bem, o exército se meter com milícia, cara, que foi o que aconteceu, né? Porque os caras não sabiam com o que eles estavam se metendo. Só se olhar para a tota do Bolsonaro, lógico que eles sabiam que o Exato. cara. Não... Tudo bem, o Bolsonaro tem ligações com o exército, tem amigos no exército, tem generais, sei lá, capitão, tudo que é amigo dele. Mas a ligação depois que o Bolsonaro foi expulso é muito mais com a milícia, com a banda podre da polícia, do que com o pessoal do exército, que inclusive expulsou o cara de lá. Pô. Exato, é que não dá diretamente para apontar, porque ainda não tem, de fato, uma investigação sobre isso. Mas, porra, a milícia no Rio de Janeiro já é maior do que as duas grandes facções que tem aqui, né? De tráfico de drogas. E, porra, cresceu muito sobre o período de intervenção federal que estava tendo aqui. Exato, Vale lembrar que a gente teve aqui quase 2 anos de intervenção federal. Enquanto tinha bolsonarista pedindo intervenção federal, o Rio de Janeiro já estava passando intervenção federal. E nós, interventores, era bem aquela galera lá que estudou com o Coronel Pimentel, que vive denunciando aqui com a gente. E nada aconteceu, cara. E nada aconteceu. A milícia continuou ampliando. Vamos para a Aniele, então. Vamos... Deixa eu só falar. Eu entrei aqui, eu vou até divulgar. Eu ia achar um mapa que outro dia eu vi aqui do Fogo Cruzado. O Fogo Cruzado é um site da jornalista Cecília Oliveira, que hoje está até no Intercept. Sim, são os dados da violência armada, né? Porra, mas eu botei aqui para compartilhar essa bosta. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui, tá aqui. E é muito legal. Quem nunca acessou esse site, entra lá. É um trabalho muito bem feito por ela. Vou botar aqui. E eu tinha porque na hora que você falou, eu lembrei disso, que lá uma vez eu estava navegando no site dela, quer dizer, dela não, é da galera toda lá que deve fazer junto com ela, e tem um mapa justamente disso que o Claudinho estava falando, aonde tem mais milícia, aonde não tem, aonde... e tem até um trabalho de meio, tipo, online, do que acontece de crime, as pessoas alimentam. É um projeto muito legal, assim, o Fogo Cruzado. Às vezes eu entro aqui, como eu estava Eu tô falando dando uma mexida aqui agora também no... como eu estava falando da Ponte Jornalismo, que é outro site também que a gente sempre divulga aqui, e o Fogo Cruzado é outro, em que você está ali, você tem muita informação, porque as pessoas, infelizmente, se alimentam muito de informação, ou da grande imprensa, ou dessa mídia marrom aí de televisiva sobre violência, que é vamos falar da mídia grande, mas falar da imprensa marrom é fake news pura, né? Só ouve a polícia, né? Exato. Então a polícia é a única fonte dos caras, né? Só vem de morte e só dá a versão do agressor. Eu imagino que eles vão falar hoje desse caso da Marielle. Vai vir muita bosta. Então, aqui a gente sempre está divulgando fontes como a Ponte Jornalismo, como Fogo Cruzado, para você ter informação de qualidade, porque hoje em dia é difícil. Trecho do Freixo falando, Fernando, que, porra, eu vou ver se eu acho. Freixo falando que começaram a divulgar fake news da Marielle. O corpo dela ainda estava no carro. Então. E aí, vale a pena a gente denunciar o MBL, porque o MBL compartilhou pra caralho esse tipo de coisa. Esse tipo de surfando esse bolsonarismo imundo na época. Que hoje em dia eles dizem que não, que são oposição. Aí tu vai ver o voto do Kim Kataguiri no Congresso durante o governo Bolsonaro. 95% era a favor de tudo. Aí vem dizer que é independente, que é oposição. Pelo amor de Deus.